9h03. Olha só, nós estamos acompanhando toda a movimentação no Congresso Nacional nesta semana. E o Senado aprovou um projeto de lei de número 5.826 de 2019, que inclui a inovação e o desenvolvimento tecnológico como diretrizes da Política Nacional de Agricultura Familiar. Nós vamos entender melhor o que isso quer dizer na prática com a jornalista e comentarista aqui do AgroMais, a Ana Amélia Lemos. Ana, seja bem-vinda, boa noite, sempre muito bom recebê-la aqui. Boa noite, Tiago. O governo, ao dar esta sinalização, demonstra o compromisso que tem com a agricultura familiar e com os movimentos sociais ligados a essa atividade da agricultura familiar. Lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso foi criado o PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. E na sucessão de Fernando Henrique Cardoso, no começo desse programa, que tinha a especificidade de atender exatamente os pequenos agricultores familiares, houve uma burocracia, porque o Banco do Brasil, especial, o maior agente financeiro para a área rural, à época, hoje existe uma concorrência grande, ele tinha demorado no processo da liberação das operações. Mas aí o governo teve que fazer uma espécie de pressão e a instituição se preparou adequadamente para atender a demanda crescente por financiamento do PRONAF. Lula, quando assumiu o governo, não mudou nem o nome, continuou PRONAF. Então, o PRONAF deve-se registrar, teve muita participação, à época, da ação do ex-ministro Francisco Turra e também de Dona Ruth Cardoso. E esse programa tinha a finalidade de dar as condições de financiamento para a produção e comercialização da produção da agricultura familiar. Então, é bom saber que esse movimento não vem de agora, ele vem de tempos atrás, com o grande compromisso exatamente de viabilizar, porque o espaço está aberto. Para um país agrícola como o nosso, meu caro Tiago, você deve imaginar que existe espaço para pequenos, médios e grandes. Todos estão para cooperativas, para cerealistas, para empresas privadas, para todos os setores que quiserem operar nessa área, para as chamadas trades internacionais, da mesma forma. Então, há um mercado inesgotável e cada vez que o Brasil se projeta mais ainda no cenário internacional, mais importante manter exatamente a proteção para todas essas áreas que integram a grande cadeia produtiva de alimentos em nosso país, que é o principal também responsável, fora o minério de ferro, principal responsável pela reserva cambial e pelas exportações de nosso país, Tiago. Então, o que o governo fez com este programa de dar atenção. Hoje, aliás, houve uma celebração na Câmara dos Deputados dos 40 anos do MST, que é um movimento dos trabalhadores sem terra, embora formalmente tenha sido criado em Cascavel, no Paraná, ele nasceu através dos seus líderes no interior do Rio Grande do Sul. E o seu líder maior, João Pedro Stedley, é gaúcho, então ele foi o idealizador. Esse movimento tem o apoio da Pastoral da Terra, da CNBB, e hoje o que se viu nessa cerimônia de 40 anos, é claro que os que estavam lá ocupando o plenário da Câmara dos Deputados eram exatamente aliados do movimento, os parlamentares de vários estados, Norte, Nordeste e também, especialmente do sul do país, do Rio Grande do Sul, o deputado Marcon, e presidido pela Maria do Rosário, que é do PT, e a Luísa Erundina, que havia feito a sugestão dessa sessão especial. E, por incrível que pareça, o Ricardo Salles fez uma manifestação lá dentro para contestar a atuação do movimento, demonstrando que a democracia é exatamente a convivência das divergências. Então, é para ver exatamente o clima que estava. É evidente que foi uma visão crítica apresentada pelo Ricardo Salles, que presidiu até uma CPI que examinou as ações do movimento ao longo desses tempos. Então, ali naquele momento foi um pouco de estresse, mas faz parte do jogo democrático, Tiago. Agora, voltando para esse projeto aí que traz inovação e desenvolvimento tecnológico para a agricultura familiar, dentro do que eu anunciei aqui antes de chamar, o governo propõe uma diretriz
Gostaria que você explicasse para a gente, você que viveu e vive tanto tempo, que respira tudo isso dentro do Congresso Nacional, Ana, o que de fato quer dizer isso? Porque parece muito fácil, quem quiser colocar inovação, quiser colocar tecnologia na sua propriedade, seja grande, seja pequeno, tendo acesso financeiro, você consegue colocar. Agora, de que forma essa diretriz dá mais acesso aos agricultores familiares à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, hein? Tiago, nada se faz no mundo moderno quando se fala em inteligência artificial, especialmente na agricultura, que tem um espaço extraordinariamente grande para o uso da tecnologia. Você fala hoje em agricultura de alta precisão. Ora, se os grandes produtores podem ter acesso à tecnologia para aumentar a produtividade através da tecnologia, não só produtividade, mas protegendo o solo, protegendo as nascentes, não apenas pela existência de um rigoroso código florestal como nós temos, mas usando a tecnologia com equipamentos que são tão sofisticados que são capazes de medir o quanto de adubo uma mesma área está precisando, onde é jogado o adubo, e quanto de semente precisa ser colocado ali. Então, eu penso que o governo, ao fazer essa incursão ou fazer esse direcionamento, ele está exatamente fazendo um encaminhamento via oficial, via os recursos que tem disponíveis, não só financeiros, mas também da Embrapa, por exemplo, que é um centro de pesquisas extraordinário e que tem trabalhado também intensamente nessa área para que o pequeno agricultor familiar, tenha acesso a esses recursos tecnológicos. Eles já hoje avançaram muito. Hoje, lá no sul do país, que eu acompanho mais, eles criaram mecanismos de produção, desenvolveram políticas de produção artesanal, familiar, que faz digamos, diversificação econômica. Não adianta você produzir, por exemplo, feijão e arroz e não ter um mercado para vender aquilo. O que os outros vão fazer, os filhos, que são, em geral, famílias maiores? É exatamente incentivar a produção de produtos artesanais alimentícios, salames, geleias, queijos de variedade, e hoje estão ganhando um mercado muito, muito expressivo. Então, chamados produtos orgânicos também, da mesma forma, e isso traz para o movimento aquele discurso que ele sempre teve, que é exatamente de produzir a comida saudável. Mas todo mundo tem que ter essa mesma preocupação, meu caro Tiago. E é esse caminho que nós vamos vencer também. Se o movimento quiser, digamos, operar na legalidade, evitar os conflitos das invasões de terra, que é o grande problema que o movimento é cobrado, é preciso exatamente uma harmonização com produção sustentável, com desenvolvimento social, geração de emprego e também a criar as condições para que a família toda saia ganhando e tenha renda para continuar vivendo na sua pequena propriedade rural. É isso, né? E claro que nós vamos seguir acompanhando isso, mostrando aqui para o nosso público também como essas diretrizes podem ser aplicadas para os nossos agricultores familiares. Ana, mais uma vez, muito obrigado, satisfação falar com você. Até uma próxima, viu? Pensei que você ia me perguntar sobre a desoneração. Chegou a medida provisória, chegou lá, Tiago, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei em regime de urgência, o PL 493, o governo vai ter muito trabalho, os setores estão muito apreensivos, foram surpreendidos porque o governo repete no projeto de lei 493 o mesmo texto que ele tinha na medida provisória que foi retirada, a 1202. Então, a desoneração, inclusive para uma área que nós temos uma grande atenção, que são os frigoríficos. Também estão nesse rol dos 17 setores maiores empregadores de mão de obra em nosso país. Então, vamos ver agora, tem muita negociação pela frente e o prazo se esgota, porque em abril termina o prazo para votar esse projeto que tramita em regime de urgência. O setor está muito apreensivo, todos eles que estão envolvidos nesse assunto, meu caro Tiago. Tá certo, e nós vamos falar disso na semana que vem também, porque eu acho que muita coisa vai acontecer de hoje até quarta-feira que vem. A gente fala um pouco mais sobre a remuneração da folha. Mais uma vez, muito obrigado, ótima noite para você e até a próxima. Até a próxima, Tiago. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores do Agronoite.